Olá, senhores das sombras. Hoje lhes trago um testemunho capaz de arrepiar qualquer um que o ler. Sei que corro sério risco de ter esse vídeo retirado do ar. Mesmo assim, preciso transmitir essa informação. Vamos falar do testemunho de um homem condenado por bruxaria. Em 24 de julho de 1628, Johannes Junius, magistrado principal da cidade de Bamberg, na Alemanha, redigiu uma carta à sua filha, Verônica, relatando tudo o que havia passado durante o interrogatório e as sessões de tortura que sofreu durante a Inquisição. A carta escrita em sua cela possuía uma caligrafia muito ruim, pois ele havia passado 4 semanas sem poder usar as mãos, após uma tortura que as fez sangrar pelas unhas. Eram os chamados anjinhos. Mesmo assim, as palavras continham o orgulho de um homem inocente. Lá ele declarava à sua filha: todo aquele que entra na prisão dos bruxos deve se tornar bruxo, ou ser torturado até inventar qualquer coisa. A carta fora levada até sua filha por um guarda, com a ordem que este recebesse uma moeda de prata como pagamento pelo risco que estava correndo. Afinal, ele também poderia ser decapitado por traição. A história não conta se a filha de Johannes realmente recebeu esta carta, mas sabemos que ela conseguiu escapar da Inquisição. Neste testemunho, sabemos que a esposa de Johannes fora levada ao forno das bruxas algumas semanas antes, na cidade de Ziel. Ao contrário da maioria dos bruxos, ele conseguiu falar sobre seu sofrimento, da farsa dos julgamentos e da frieza dos inquisidores. Na última sessão de torturas, Johannes foi amarrado com as mãos para trás e suspenso por uma corda a uma altura que pudesse ser solto, para que caísse com o rosto no chão. Isso se repetiu 8 vezes, até que ele se declarou culpado e a tortura parou. Ele declarou ter sido seduzido por um demônio em forma de mulher, sucubus, ter negado a Deus e jurado lealdade ao demônio. Os juízes não se davam por satisfeitos até ele dizer que havia enterrado uma hóstia. Pensa que acabou? Ele teve que indicar nomes e apontar atitudes suspeitas de outras pessoas, lembrando que ele estava mentindo sobre tudo aquilo. Logo depois, ele foi reconhecido por uma mulher como participante de uma cerimônia de culto ao demônio. Não havia mais volta. Sentado numa cadeira, foi decapitado em praça pública e as 2 partes do seu corpo foram lançados ao forno das bruxas. Johannes Junius foi acusado de feitiçaria pelo próprio cunhado, que era doutor, e lhe disse: você é um bruxo, terá de confessar, ou vou chamar juízes e carrascos. Isso só reforça a premissa de que não devemos confiar em ninguém. Agora você vai concordar que essa história foi de arrepiar, mas ainda não terminou. Então, deixe seu like e, se ainda não é inscrito no canal Yellowverse, inscreva-se e ative o sininho para saber mais desse mundo sombrio. Continuando, a partir de 1595, os inquisidores torturaram e executaram centenas de pessoas na cidade de Bamberg. O príncipe-bispo Johann Georg II, governador de Bamberg, presidia os julgamentos e ordenou a construção de uma prisão especial para os acusados, para que servisse de exemplo aos demais tribunais da Inquisição. Além de poder confiscar os bens dos acusados, que era algo muito rentável, ele também podia erradicar os protestantes luteranos da Alemanha. E isso tem a ver com a Guerra dos 30 Anos, que devastou o país. Entre acusados e suspeitos, ele arrecadou mais de 720 mil moedas de ouro, além das terras. E isso era uma grande oportunidade de ganhar dinheiro para os caçadores de bruxas e para o príncipe. Por isso, tantos foram os acusados e condenados. Dinheiro, minha gente! Os habitantes de Bamberg já estavam revoltados com a situação, quando o Sacro Imperador Romano Ferdinando II terminou com a história de confisco de bens dos acusados por bruxaria. Isso fez com que o príncipe-bispo de Bamberg perdesse o interesse pela causa, pois nada lucraria, saindo de cena e morrendo de causas naturais 1 ano depois. Aparentemente, a situação ficou mais calma por lá. E este foi mais um relato das intenções da Igreja Católica de governar as pessoas a partir da sua própria doutrina, da ganância de um homem pelo poder e, no extremo oposto, uma vítima da Inquisição, Johannes Junius. Eu sou Ulf Drexler e até o próximo episódio.